Fala galera, tudo bem com vocês? Queria resolver uma questão da prova da EPICAR realizada em 2015 para admissão em 2016 com vocês, tá bom? Tô aqui com a prova da versão A e a questão de número 26, galera, tá bom? Como já foi passada aí na tela, essa questão nos dá uma expressão com x e com y, sendo x e y reais não nulos. Essa aqui é a notação que significa exatamente isso. X e y pertencem ao conjunto dos números reais não nulos. E x diferente de y e x diferente de menos y. Por que o enunciado nos dá essas informações extras, assim, que parece que não tem muito intuito? É exatamente para respeitar as condições de existência do problema que ele nos dá nessa expressão. Quando ele coloca x² menos y² no nosso denominador, isso daqui tem que ser diferente de zero. Quando você desenvolver essa expressão, você chega exatamente que x diferente de y e x diferente de menos y, ok? Também, por causa que aqui é x elevado a menos 1, nós vamos ver que tem a propriedade de potenciação, que quando elevado a um número negativo, a gente inverte a base. Então ficaria 1 sobre x elevado a mais 1. Então, x e y tem que ser diferentes de zero também. Por isso que aparece essa restriçãozinha reais não nulos, ok? Mas vamos lá. Primeira vista, quais são os assuntos abordados nessa questão, galera? São dois principais. Potenciação, que nem eu falei, tem a propriedade de elevar números negativos. Como é que a gente executa? A gente pega a base, inverte ela e o expoente vira positivo, ok? Da mesma forma, tem a propriedade bem útil essa daqui, que dá para usar de maneira bem eficiente nessa questão, que é a propriedade da potência de potências. Quando a gente tem uma base Bzinho qualquer, que está elevada a x, e isso tudo elevado a y, é a mesma coisa do que se a gente trocar a ordem, porque potência de potência nós multiplicamos os expoentes e preservamos a base. Então é a mesma coisa que fazer base elevada a y e depois tudo elevado a x, ou simplesmente escrever explicitamente x vezes y como nosso expoente, ok? São duas propriedades bem importantes e muito utilizadas de potenciação essas, tá bom? E o assunto realmente principal é a fatoração, tá bom, galera? A fatoração é fundamental para você saber resolver esse exercício. Em específico, a seguinte, que eu deduzo aqui para vocês, como é que a gente chega nesse resultadozinho bonitinho da diferença de dois quadrados. É bem rapidinho, só que enrola um pouquinho de matemática aqui, que é somar e subtrair um termo. Qual é o intuito de fazer isso? A gente faz isso precisamente para poder fatorar. O que significa fatorar? É transformar em algum produto de fatores. Entenderam? Então, uma diferença, uma subtração entre termos, a gente precisa de algo a mais para poder ter termo em comum aqui. Só com a², só com b², não há o que fazer. Percebem? Então, a gente soma e subtrai a vezes b. Por que a gente faz assim? A gente pode deixar o a em evidência aqui, e aqui a gente deixa o b em evidência, assim e assim, ok? Deixando o a em evidência aqui, nós vamos ficar com a que multiplica a menos b, porque aqui é ao². Se você tirar um azinho, resta ainda um termo a. E aqui do termo ab vai ficar menos b, né? Da mesma forma aqui a gente deixa b em evidência, vai ficar a menos b, ok? E aí a gente faz uma fatoração por agrupamento aqui, porque eles têm um termo a menos b em comum agora, esse e esse. Então a gente deixa o a menos b em evidência e vai sobrar a mais b. Aí assim chega o nosso resultado, a menos b vezes a mais b. Ou seja, a diferença de dois quadrados é o produto da soma pela diferença. Rapidinho. Ok, galera? Resolvendo a nossa expressão de fato, então, vamos lá. Eu tenho aqui ela reescrita. Eu gostaria de começar chamando a atenção para essa expressão aqui, já utilizar a propriedade de potenciação, que eu mencionei, potência de potência, porque x elevado a menos 2, eu posso encará-lo como sendo x elevado a menos 1, depois elevado a 2, porque menos 2, afinal, é menos 1 vezes 2. Da mesma forma para o y, vai ser menos y elevado a menos 1 ao quadrado. E aí isso tudo está dividindo x elevado a menos 1 mais y elevado a menos 1, ok? Aí esse é o nosso primeiro parênteses grandão. E quanto ao nosso segundo parênteses, vamos ver o que dá para fazer já, né?
Nesse segundo parênteses, a gente tem no nosso numerador x² vezes y mais xy². Vocês podem perceber que tem vários termos em comum aqui. Mas precisamente quais, professor? São esses dois. X vezes y. Note que aqui vai sobrar um x só. E aqui vai sobrar um y somente. Certo? E aqui embaixo a gente tem a nossa analisada agorinha mesmo, diferença de dois quadrados. Então vai ficar produto da soma pela diferença, certo? E aí, a partir daí já começa um pouquinho de simplificação, porque este termo aqui, ele pode ser simplificado imediatamente por este aqui, porque ele aparece tanto no numerador quanto no denominador. Então, a minha expressão E vai ficar como? Vamos analisar ainda esse parênteses antes de começar a reescrever. A gente tem um termo elevado ao quadrado menos outro termo elevado ao quadrado. Então, a gente tem, apesar de ser potência de potência, isso não deixa de ser uma diferença de dois quadrados. Então, como é que a gente procede? Produto da soma pela diferença novamente. Só que quem vão ser os termos que vão estar sendo somados e subtraídos? X elevado a menos 1 e y elevado a menos 1. Ok? Então, vai ficar x elevado a menos 1 mais y elevado a menos 1, que está multiplicando x elevado a menos 1 menos y elevado a menos 1. Tudo isso aqui era isso daqui, no numerador. Isso tudo está sendo dividido por x elevado a menos 1 mais y elevado a menos 1. Ok? Vezes, o que sobrou aqui nesse termo grandão? Xy no nosso numerador e no nosso denominador x menos y. E aí, novamente, tem outra simplificação que dá para fazer, gente. Porque aqui a gente tem x elevado a menos 1 mais y elevado a menos 1, tal qual no numerador. Então, a gente pode simplificar isso daqui também. E, no fim das contas, a gente vai ficar com aqui x elevado a menos 1 menos y elevado a menos 1 vezes xy sobre x menos y. Ok? O que dá para fazer, então? Vamos multiplicar. Fazer a distributiva do termo xy nesse parênteses. Vai ficar x elevado a menos 1 vezes xy menos y elevado a menos 1 vezes xy. Tudo isso sobre x menos y. Só que aí tem a propriedade de potenciação. Bases iguais com expoentes distintos. Lembrando que aqui é x elevado a 1. A gente preserva a base e soma os expoentes. Só que aqui vai ficar x elevado a menos 1 mais 1. X elevado a 0 e, portanto, 1. Ok? Então aqui o x vai embora, né? Que ele vai ficar sendo equivalente a 1. E aqui o meu y também vai embora, né? Porque eu posso trocar o x de lugar, daí fica o y menos 1 pertinho do meu y. E aqui também vai ficar 1 vezes x. Ok? Então, no fim das contas, no meu numerador vai sobrar y aqui menos x dividido por x menos y. Ok? E, portanto, eu posso deixar um menos 1 em evidência assim. De que forma? Dessa forma aqui, né? Se deixar o menos 1 em evidência, o x vira mais x e o y vira menos y. Porque menos com menos vai dar mais, permanecendo o meu y positivo, dividido por x menos y. Então, a gente consegue simplificar de novo a minha expressão para realmente chegar em um número concreto, que é o número menos 1. Ok? Essa é a nossa resposta para o exercício menos 1. Analisando nossas alternativas, galera, é a letra A. Ok? A gente fica por aqui, gente.